soubermos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Até aqui diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Santo, conceda-nos graça neste momento. Queremos ouvir a Tua palavra. Fale aos nossos corações. Dá-nos um coração apropriado para receber a Tua palavra, a Tua instrução. Assim te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o reverendo Igor nos conta que certa feita, em uma dos seus acompanhamentos ao hospital junto com a Anne, no seu período de gravidez, ele em um diálogo muito amistoso com o médico que fazia esse acompanhamento da gravidez da Anne, ele informou que teve uma conversa muito prazerosa. Mas em um determinado momento, o médico fez uma pergunta para ele: com que você trabalha? Ele respondeu: eu sou pastor. De repente, o semblante do médico, que era amistoso, agradável, fechou. O Igor, sem entender, o que aconteceu? Qual a percepção que ele teve de errado aqui? Muito provavelmente esse médico teve alguma experiência ruim com pastores. E aí ele enquadrou como se o nosso pastor, o Igor, tivesse o mesmo procedimento que outros. Digamos que ser evangélico na praça já perdeu credibilidade. A consequência disso impacta exatamente no evangelho. Portas que se fecham para ouvir a mensagem do evangelho, não por razões de rejeição da mensagem em si, mas, de fato, de comportamentos vergonhosos de cristãos na nossa sociedade. O nome de Cristo tem sido difamado, porque não temos tido o zelo e o cuidado com o nome do Senhor. E, de fato, as nossas atitudes têm manifestado o contrário daquilo que deve ser caracterizado pela sã doutrina. Isso não ocorre só hoje, irmãos. Ocorreu também aos Colossenses. Paulo escreve esta carta aos Colossenses e veja que ele não começa essa carta, se você reparar, ele não começa exortando aos Colossenses. Ele começa orando, dando graças a Deus. E a primeira oração que Paulo faz é uma oração de ações de graças, de gratidão ao Senhor, porque ele reconhece nos Colossenses a verdadeira identidade da fé. Eles são, como ele diz assim, desde que ouvimos, o verso 4 do capítulo 1, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Paulo agradece por o conteúdo que ele ouviu, porque essa igreja carrega a identidade de uma verdadeira igreja. E isso não ocorre só apenas com os colossenses. Paulo continua dizendo que esta é a marca que vai se espalhando, no verso 6, por toda a face da terra. Esse evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo o mundo. Mas o interessante, que Paulo, ao expor isso aos colossenses, Paulo expressa que ele é um leitor da Bíblia. Ele lê a Bíblia, ele lê o Antigo Testamento. E veja que está aqui na mente dele exatamente o livro de Gênesis. O mesmo efeito que ocorre quando Deus disse: haja luz, produza a terra as suas ervas. Aconteceu exatamente de surgir da terra, pelo poder da palavra de Deus, a criação.
E Paulo compara exatamente o mesmo poder, é o Evangelho de Deus, que forma uma nova criação a partir de Cristo Jesus. E Paulo diz que este Evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, assim como acontece entre nós, hoje, igreja no século 21. A mesma realidade, é o mesmo Evangelho, o mesmo conteúdo. Mas nos chama-nos a atenção que Paulo, ele faz uma segunda oração. Se a primeira oração é uma oração de gratidão, a segunda oração, Paulo faz de intercessão. E a pergunta para nós é, por que interceder antes de trazer admoestação, conselho? É exatamente porque Paulo espera que o conteúdo dessa oração seja formativo para a igreja. Ou seja, reverbere, expresse para a igreja, desperte na igreja qual é a identidade dela. O que Deus fez em você, o que Deus fez em mim, o que Deus fez em nós, que nos caracteriza hoje como igreja de Cristo Jesus. Isso nós não podemos perder de vista, porque se diz respeito não daquilo que nos tornaremos, mas daquilo que já somos em Cristo Jesus. Paulo está falando, de fato, da nossa identidade. E é por isso que não basta apenas conhecer a doutrina, não basta ter um conteúdo teológico robusto, como é característico da nossa tradição presbiteriana. É necessário sermos transformados pela verdade do Evangelho. Se não ocorre transformação, não há vida, de fato, revelada, transformada, alcançada pelo Evangelho de Deus. O pressuposto é que ele está formando, por meio dessa oração, a identidade do povo de Deus, alertando, mostrando, vocês já são tudo isso. Vocês não precisam, então, de outros ensinos. Vocês precisam ter conhecimento exatamente dessa verdade, daquilo que Deus já fez na vida de vocês. Por isso, meus irmãos, o tema da nossa exposição nesta noite é a vida que Deus forma em nós. A vida que Deus forma em nós através de Cristo Jesus. E em primeiro lugar, nos coloca em um lugar de dependência. A vida que Deus transforma, que Deus forma em nós, nos coloca em um lugar de dependência. Observe o verso de número 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso. Observe, o por esta razão retoma o conteúdo da primeira oração, que é o conteúdo de oração de gratidão. E Paulo está sendo grato exatamente porque percebeu, ouviu falar, verso 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor e da esperança. Essas três marcas que definem a identidade da igreja. Paulo reconhece isso. Mas veja que interessante, ele diz assim, desde que soubemos, qual é a atitude do apóstolo? Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo começa mostrando que, essencialmente, não é o ministério dele que opera isso. Quando Paulo começa a carta, ele diz claramente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, mostrando a sua identidade, eu sou apóstolo. Eu comecei o trabalho de levar o evangelho para os gentios, eu sou o encarregado disso. Mas Paulo reconhece que isso não vem de fruto do seu labor, mas sim da dependência do Senhor. É exatamente por isso que ele ora. Paulo não conhece a igreja de Colossos. Paulo não foi o responsável por fundar esta igreja. Quem foi o responsável por evangelizar, levar o evangelho aos colossenses, foi Epáfras. Epáfras é esse conservo, ministro do Senhor, que levou o evangelho e provavelmente está buscando o apóstolo Paulo, buscando orientação quanto às dificuldades que a igreja está enfrentando em relação à sua identidade. Veja que interessante, Colossos é uma das 3 cidades do Vale do Lico.
Saibam que é lá na Ásia, tá? Lá naquela região distante para nós. E era uma estratégia muito importante aquela região, porque o Vale do Lico ele foi alcançado pelas estradas romanas. Então veja, o apóstolo Paulo, ele está encarcerado, preso por causa do evangelho, ele diz isso na própria carta, que ele está algemado, está preso por causa do evangelho, e ele não pensa, olha meus irmãos, estejam orando simplesmente por mim, porque eu estou preso, para que o Senhor me liberte. A oração dele não é essa. A oração dele é para que a missão continue, para que haja prosperidade dessa missão, ou seja, que o evangelho continue a ser espalhado por todas as nações. Paulo entende então que a cidade de Corinto, ou de Colossos, era importante exatamente por essa localidade. Paulo já olhou para todo o cenário e pregou em Éfeso, pegou para Esmirna, pegou para Laodiceia, para toda aquela região. Todos conhecem o evangelho. E Paulo almeja o que agora? Eu vou para o lado do ocidente, vou para a Espanha. Qual era a porta de acesso para isso? Essa estrada romana que ligava até a cidade de Colossos. Então, era crucial ter uma igreja ali saudável para que essa missão pudesse ter sucesso. Porque quem é que enviaria Paulo para fazer essa missão lá? Exatamente a igreja de Colossos, a igreja dessa região. Por isso que essa carta é uma carta também secular. Paulo diz, ao vocês lerem essa carta, enviem também a Laodiceia, na mesma região. Paulo quer o apoio dessas igrejas para que ele possa continuar pregando o evangelho. Observe o capítulo 4, verso de número 6. Paulo diz assim, que palavra dita que por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Exatamente porque Paulo está preocupado com o tipo de atitude os colossenses estão manifestando diante de quem? Da sociedade, diante dos de fora, para que eles não sejam tropeços, empecilhos para o evangelho. Paulo tem tudo isso em sua mente, estando preso. A prioridade dele é o evangelho. Então Paulo claramente, ao expressar, eu oro exatamente intercedendo a quem? A Deus, para que de fato vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E Paulo diz de forma muito enfática, capítulo 1, verso 29, é para esse fim que eu me exponho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo está plenamente consciente, não é ele que opera, não é ele que converte, é Deus. E isto então ele manifesta, ensinando um princípio muito básico para a igreja de Colossos. Nós dependemos do Senhor. Então a vida que Deus forma em nós, nos coloca em um lugar de dependência dEle. Nós dependemos do Senhor. Isso quebra muito a ideia que hoje, deixa comigo que eu resolvo sozinho. Não, para Paulo é afastar dessa disposição. Olha que é Paulo, hein? Esse cara tinha dom. Paulo, ele entendendo tudo aquilo que ele tinha, compreende que ele segue exatamente em dependência do Senhor. É a graça que opera eficientemente em mim. Paulo coloca dessa maneira. E ele quer ensinar aos colossenses, isso faz parte da nossa identidade. É por isso que eu intercedo por vocês. E a nossa oração tem exatamente esse cumprimento dentro dos desígnios de Deus. Nós somos motivados a orar porque Deus utiliza a nossa oração como meio contingente para manifestar graça, para abençoar. E Paulo intercede como este meio dependente do Senhor. Meu irmão, você tem vivido assim? Você tem dependido do Senhor dessa maneira? E aqui Paulo coloca como ele ora não uma vez ou outra. Ele diz aqui,
Não deixamos de orar, ele é incessante, é diário. Paulo intercede por essa igreja. Exatamente porque ele entende que a igreja depende do Senhor. E qual que é a lição que Paulo está ensinando os colossenses? Você deve se recordar que a igreja de Colossos está sendo ludibriada, aquela região do Vale do Leco, por um falso ensino. Há pessoas que vêm com vãs filosofias, com determinado tipo de conhecimento, tentando promover uma espiritualidade sem Cristo. Então eles trazem de volta rituais, circuncisão, guarda de dias, dietas específicas, e Paulo coloca isso, gente, tudo isso é espiritualidade vazia, porque não compreende o lugar em que estamos. Nós estamos em Cristo Jesus. E se estamos em Cristo Jesus, a nossa identidade é modelada a partir disso. E a primeira característica dessa identidade é de que nós dependemos do Senhor. E para nós isso nos confronta. A espiritualidade nossa, ela é só momentânea. A dependência do Senhor que nós temos, ela só é momentânea. Meus irmãos, nós não buscamos o Senhor só em crise. Nós estamos com o Senhor na crise. Nós dependemos dele, seja em qualquer circunstância, seja na situação como Paulo, estando em cadeia, nós dependemos do Senhor. Seja numa questão de prosperidade, estamos com o Senhor. Nele nós temos o nosso refúgio e dependência. Por esta razão, Paulo manifesta este princípio elementar para a igreja de Colossos. E em segundo lugar, meus irmãos, a vida que Deus forma em nós reorienta a sua mente, reorienta a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Veja como ele coloca aqui ainda no verso 9. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor. Então, para que sejais cheios do pleno conhecimento, nós precisamos do Senhor, de que Ele reoriente a nossa mente, nos conceda tal conhecimento, e a oração principal que Paulo manifesta é que sejamos enchidos. Veja, não é eu que me encho de alguma coisa, é o próprio Deus que age e opera em mim, que opera em nós, individualmente, nos capacitando, nos orientando, nos dando uma disposição mental adequada. E Paulo diz que isso vem do Senhor. Ele orienta para essa percepção. Deus é quem enche. E disso se anula qualquer perspectiva de vanglória diante da realidade de Deus. É Ele quem opera, nos dando uma percepção de conhecimento verdadeiro que leva a uma vida que transforma. Veja, esse conhecimento não para por apenas um conhecimento teórico, mas ele transforma a minha maneira de viver. Mas observe ainda que as expressões que Paulo utiliza parecem ser meio redundante. Ele coloca assim: que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Peraí, Paulo, está pedindo a mesma coisa? Parece bem redundante, mas a perspectiva que Paulo apresenta é exatamente ecoando, como eu disse, Paulo é um leitor da Bíblia, ele está ecoando o Antigo Testamento. Ele está citando, por exemplo, a passagem de Êxodo, quando Deus ergueu Bezalel para construir os ornamentos do templo, e Deus concedeu o espírito de sabedoria para ele, de entendimento. Paulo também está em mente outra passagem, Êxodo agora 35, quando ele agora constrói o tabernáculo do Senhor, o lugar da presença de Deus, também revestindo, capacitando a homens para esta construção. E aparece também em 1 Reis,
com o rei Salomão, quando ele ergue o templo do Senhor. Veja, o que é este revestimento de entendimento? É exatamente aquele conteúdo que nós temos visto em Provérbios, o próprio Cristo. Sermos enchidos, preenchidos da ação de Cristo, do caráter de Cristo em nossas vidas, de tal forma, como ele diz, que dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, ou seja, de modo que corresponda ao caráter de Cristo. É sermos cheios do próprio Cristo, aparecermos como Ele. A perspectiva de Paulo não é imaginar um recipiente que está recebendo água e esse recipiente está sendo elevado e preenchido e transbordando. Não, é aquilo que ele recebe que o caracteriza, que lhe confere identidade. Por isso que ele coloca que esse desejo, esse enchimento que o Senhor faz conosco, reorienta a nossa mente. É a maneira, então, de Deus tratar a nossa disposição mental para um coração apropriado para servi-lo. E veja que esse conhecimento do Senhor é sublime. Paulo já com isso, já antecipa aquilo que ele vai falar. Sabe por que vocês não precisam desses conhecimentos do mundo, dessa vã filosofia, desse discurso retórico belo? Porque vocês já têm todo o conhecimento verdadeiro em Cristo Jesus. Está aqui. E é Deus que concede. Não é em rituais vazios, não é em práticas litúrgicas, é o próprio Deus que confere santidade ao seu povo, quem enche, que transforma, que opera essa transformação. O interessante é que isso não é meramente uma informação religiosa. Ponto. Compreendi Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Compreendi o dogma da Trindade. Agora sei expressar o dogma da Trindade. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando que isso é importante conhecer, mas que isso deve afetar a minha prática, a minha vida moral diante de Deus, diante dos homens. Isso transforma quem eu sou. Não é também apenas curiosidades teológicas, por exemplo, saber que Paulo está citando, ecoando o Antigo Testamento, informações interessantes que o texto reverbera. Se isso aqui não transforma quem eu sou, não afeta de nada. E Paulo chama a atenção, mostrando, vejam, igreja, vocês são isso aqui. Deus operou na vida de vocês. E Ele colocou, primeiro, um lugar de dependência e agora reorientou a mente de todos vocês. É isso que Deus tem feito no meio do seu povo. É isso que Paulo, então, expõe. É o conhecimento que vem do Espírito que governa a nossa vida. E para nós fica sempre esse desafio. Lembre-se que quando expondo Provérbios, eu falei da capacidade de termos discernimento, que discernir é saber aplicar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, nas circunstâncias da nossa vida. É exatamente isso que Paulo está expondo aqui. Essa orientação toda que o Espírito fornece me dá discernimento, a habilidade de aplicar os mandamentos do Senhor no meu cotidiano. Então não é uma prática apenas intelectual, mas ela transforma efetivamente quem eu sou. Então, sua fé é influenciada por decisões reais ou só os seus discursos? Você é só crente no falar ou ativamente, na prática, você vive o Evangelho de forma íntegra? Paulo expõe isso diante da igreja. Essa é a realidade daqueles que são povo de Deus. Deus não enche sua mente para informar você, mas para governar sua vida, para transformar sua vida. O conhecimento do Evangelho deve transformar.
Por isso que os reformadores tinham um lema interessante: orar et labutare, orar e labutar. Porque conhecer a palavra de Deus requer muito esforço, muito empenho de nossa parte. Isso deve ser com oração, porque dependemos do Senhor, mas deve haver esse nosso esforço de buscar a compreensão, de discernir os mandamentos do Senhor no meu cotidiano. Por isso essa realidade é exposta diante de nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, a vida que Deus forma em nós transforma sua vida em evidência visível. Observe o verso de número 10, na segunda parte desse verso. Ele diz assim: poderão viver de modo digno do Senhor, agora, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai. É isso que ele apresenta, então, diante de nós, que a vida que Deus opera em nós transforma a nossa vida e ela se redunda, ela se expressa de maneira prática. E como é que ela aparece? Ele diz, Paulo, para o inteiro agrado de Deus, em primeiro lugar, ela aparece frutificando em toda boa obra. E aqui, de fato, a dimensão que Paulo está pensando, ecoando Gênesis mais uma vez, que o ato de frutificar, a obra da palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, nos faz ser nova criação em Cristo Jesus, é o efeito de Deus recriar todas as coisas novamente, é o mesmo poder criador de Deus operando em nossas vidas. E aqui Paulo tem em mente exatamente a nossa vida moral. O que são as nossas boas obras, senão as nossas ações, as nossas atitudes com os de fora, com os de dentro. Por isso que, depois desse momento formativo da carta, Paulo vem manifestando os seus imperativos lá no capítulo 2. E aí no capítulo 3 ele começa a aplicar essas orientações que ele apresenta para a igreja. E a aplicação é exatamente como é que você tem sido um marido dentro de casa? Como é que você tem sido uma esposa dentro de casa? Como é que você tem sido um filho dentro da sua casa? Como é que você tem lidado com este mundo que manifesta tanta imoralidade, uma sexualidade pervertida? Como é que é o seu Instagram? Você tem coragem de deixar alguém acessá-lo e ver o conteúdo que mais frequente aparece para você? Manifesta a santidade? Isso é a boa obra que Paulo está colocando diante de nós. O que as suas obras têm demonstrado? Fruto genuíno de conversão, de vida alcançada pelo Evangelho? Há transformação? Pois bem, é isso que Paulo expõe e expressa, que esse conhecimento que ele está aclamando para que Deus encha essa igreja, transforme a vida prática deles. Veja como isso é essencial. Paulo está pensando de forma muito macro, olhando para o todo. Isso é por causa da missão do Evangelho. A minha conduta ética tem a ver com o Evangelho. Tem a ver com a nossa disposição, com portas que abrimos para o Evangelho. O testemunho que estamos dando para os de fora. Os de fora nos conhecem por termos boas condutas ou por sermos imorais. A preocupação de Paulo é essa. Vocês, colossenses, se parecem os romanos ou de fato vivem o Evangelho, a transformação operada em Cristo Jesus? Vocês, presbiterianos, se parecem com os de fora ou de fato com o próprio Cristo?
O que as nossas obras têm evidenciado sobre isso? A preocupação de Paulo é com a missão. Por isso ele quer certificar que essa igreja compreenda a sua identidade diante do Evangelho. Então por isso ele diz, frutificando em boas obras. Em segundo lugar, ele coloca crescendo no conhecimento de Deus. Veja, ele orou para receber esse conhecimento. Esse conhecimento gera atitudes nessa igreja. E à medida que essa igreja vive de modo digno do Senhor, o que ocorre? Ela cresce no conhecimento de Deus. Ela aprende mais quem Deus é, sobre quem Deus é. Isso não é distante de nós, da nossa experiência. Por exemplo, eu sou um contador de formação. Me formei em ciências contábeis. Primeiro, inicialmente, os primeiros 2 anos de curso, recebi todo o conteúdo teórico. Mas depois que eu comecei a estagiar, fazer as ações práticas da área, eu comecei a associar a teoria com a prática. O que Paulo está colocando é exatamente isso. Que quando você recebe um conhecimento intelectual, você começa a pôr em prática esse conhecimento intelectual, o que ocorre? Você cresce, você aprende mais, você adquire um conhecimento mais amplo, e no caso, o conhecimento de quem? De Deus. Então, se você viver o Evangelho, você vai conhecer mais e mais a Deus. Você vai saber quem Deus é mais e mais. É esse encorajamento que Paulo está colocando diante de nós. E para nós isso é uma grande exortação. Porque podemos correr o risco deliberado de nos omitir do dever de buscar conhecer a Deus. E dizer, Senhor, eu te amo, mas eu não quero conhecer você. Que hipócrita, irmãos. Que hipocrisia de nossa parte. Se não há o desejo genuíno de buscarmos o nosso Senhor, de praticar as suas ordenanças, os seus mandamentos. Não adianta, não funciona isso na vida prática. Se nós dissermos que amamos a Ele, devemos viver em obediência a Ele. A preocupação de Paulo é exatamente com isso, não só com a missão, com aquilo que se parece, com a maneira como os de fora estão nos olhando, mas também com o desejo interno, genuíno, de amarmos o nosso Senhor. Esse dever nós não podemos nos omitir, devemos ser zelosos com isso. E observe que Paulo ainda prossegue nessa atitude de transformação que Deus opera visivelmente em nós. No verso 11 ele diz, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. É um outro particípio que Paulo expõe aqui diante de nós. Então, o primeiro particípio é frutificando, o segundo é crescendo, agora é sendo fortalecidos. Isso vai gerar força, ou seja, Paulo está dizendo, se eu sou enchido pelo Evangelho, eu adquiro conhecimento prático, crescimento de quem Deus é, e agora isso me fortalece com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Nós não cantamos sobre a glória de Deus aqui nesta noite? E o que a glória de Deus causa em nós? Força. É isso que nós cantamos. É exatamente essa realidade que é expressa. Assim vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. E veja, só há a necessidade de perseverar em lutas, em desafios. Paulo já está consciente que a jornada cristã, ela é desafiadora. Ela causa feridas, causa dor. E a glória de Deus faz com que nós perseveremos. E perseveremos ainda com paciência. Observe o que ele coloca: perseverança e paciência.
Paciência com o quê? Vocês devem imaginar, a vida comunitária requer paciência. Muita. Não é fácil lidar com pessoas em sintonias diferentes, em fases da vida diferentes. Às vezes acordou diferente. Às vezes mal-humorado, às vezes muito alegre. E às vezes o mal-humorado encontra aquele que está muito alegre. Um se irrita com o mal-humorado porque ele está muito alegre. Por que você ri tanto? E o outro, mas por que ele fica só com a cara fechada, amarrada? E Paulo observa que seremos fortalecidos exatamente para lidar com esse cotidiano do desafio de congregar juntos. É desafiador, irmãos, vocês sabem disso. E aqui ele coloca que a glória de Deus, segundo essa glória dele, que é manifesta através do seu povo, através da palavra, através de Cristo Jesus, ela nos causa força para perseverar e com paciência, mas não apenas com paciência, ele ainda ajusta a nossa disposição, concede-nos a alegria. E aqui, a alegria não é ficar sorridente. Na perspectiva de Paulo, é exatamente aquilo que ele ensina aos filipenses: aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Não é ficar sorrindo enquanto estou sofrendo. Não é isso. Paulo lamentou muitas vezes o sofrimento. Tanto é que ele pediu: Senhor, afasta de mim esse espinho. E aí ele ouviu de Deus: a minha graça te basta. Então há circunstâncias que nós choraremos. Mas essa disposição de alegria que Paulo coloca aqui é que não vai causar desânimo a ponto de abandonarmos tudo. O que Paulo tem em mente aqui é aquela doutrina da perseverança dos santos. O crente vai perseverar até o fim, porque Deus reveste ele de glória, porque Deus o fortalece. É Deus quem nos mantém, meus irmãos. E essas atitudes todas são visíveis. Qualquer um pode ver em nós. Então, a vida que Deus forma em nós transforma a nossa vida com evidência visível diante dos outros. As pessoas notarão essa realidade, essa transformação que apresentamos. E em quarto lugar, a vida que Deus forma em nós redefine a nossa identidade. Redefine a nossa identidade. Observe agora o verso 12 até o verso de número 14. Dando graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nossa, aqui diz muita coisa. Paulo agora mostra o fundamento de tudo isso. O que Deus operou em nossas vidas. Diz ele, dando graças ao Pai. E veja que é interessante, ele está no final dessa oração, mas ele começou a sua primeira oração dando graças a Deus pela vida dos colossenses. E agora ele convoca os colossenses a fazer o quê? Dar graças a Deus. Ter a mesma disposição que ele, ou seja, a percepção correta, a mente adequada, redefinida. E ele fala que agora, isso, o que Deus fez conosco, nos conferiu identidade. Então, dando graças ao Pai. Por quê? Porque Ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Observe que interessante. Capacitou a participar da herança dos santos. Mais uma vez, Paulo tem em mente o Antigo Testamento, o povo da aliança, o povo que foi separado, santificado pelo próprio Deus, para participar das promessas. Agora nós, povo de Deus, somos participantes de tudo isso, da nova criação, dos novos céus e novas terras, da plena habitação
com Deus. Nós participamos dessa realidade porque agora somos filhos de Deus. Participamos dessa herança porque fomos unidos a Cristo Jesus. E vejam que o Pai operou em cada um de nós. Ele nos libertou do poder das trevas. Literalmente aqui é império das trevas. E em contraposição, ele coloca: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja que contraste. O império é algo impositivo, opressor. Quando povos eram dominados na antiguidade, eles eram impedidos, inclusive, de cultuar com liberdade. Eles eram tornados escravos. E Deus nos tira dessa condição de escravidão das trevas e nos transporta para o reino. Nós agora temos um rei que zela por nós, que nos orienta, que cuida de nós. E esse reino é o reino do seu Filho amado. Algo magnífico essa transformação. Não somos mais oprimidos, não somos mais subjugados, mas agora somos colocados, transportados para viver o reino de Cristo Jesus, o Filho amado de Deus. E Paulo diz: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E esses termos têm muita carga teológica, irmãos. A redenção, eu quero começar dizendo que ela não se reduz, se traduz, significa meramente salvar a gente. Vai muito além. Não significa também meramente apagar as nossas faltas. Vai muito além. A redenção que é colocada aqui diante de nós é a restauração da criação de Deus. Deus está restaurando o seu mundo. O mundo que foi perdido, porque o ser humano, que era responsável por ser corregente da criação, entregou ele a Satanás. Porque deu ouvidos a Satanás e não a Deus. Satanás, ele não milita contra o próprio Deus, ele não está tentando tomar o trono de Deus. Ele não é maluco, ele sabe que não dá. Então ele ataca quem ele pode, o ser humano. Então ele tirou o ser humano do seu governo da terra. O ser humano é colocado como governador quando ele foi criado, imagem e semelhança de Deus. Perdemos isso, entregamos para Satanás. Por isso que Satanás é chamado como o príncipe deste século, aquele que impera neste século. Ele governa neste século. Exatamente porque o ser humano entregou o reinado, a sua autoridade, o seu domínio na criação a ele. O que Cristo Jesus veio fazer? Veio tomar de volta o que era dele. E nos unindo a Ele novamente, nos reconciliando a Ele novamente, nós temos essa autoridade reparada, restaurada. Mas quem é o nosso governante agora? Cristo Jesus. Nele temos a redenção. E esse termo significa exatamente isso. Deus reavendo o que foi perdido pelo homem, o governo de toda a criação. Vai muito além de mim, vai muito além de você. Diz respeito exatamente a toda a criação de Deus. E Cristo Jesus adquiriu novamente, porque Ele agora é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus que nos representa, que assume a identidade plena de obediência diante do Pai. Mas Ele não para disso, Ele operou também a remissão dos nossos pecados. Nossa atitude, e não a de Satanás, abriu a porta para o pecado no mundo.
O mundo experimentou a queda quando o ser humano, que era corregente da criação, caiu. Não quando Satanás caiu. Não quando Satanás operou com mentira enganando Eva. Mas sim quando o homem caiu. E disso nós vemos uma espiral de queda. O homem, sendo confrontado pelo próprio Deus, diz o seguinte: Senhor, a culpa é sua, foi a mulher que tu me deste. A mulher diante de Deus: Senhor, foi a serpente que você criou que me iludiu. Depois disso, o que ocorre? O filho de Eva, Caim, mata o seu irmão Abel. Depois o filho de Caim mata outros jovens só porque esbarrou nele. E ele ainda comete perversidade porque adquire mais de uma esposa. E assim vai só degringolando a humanidade. Vamos vendo uma espiral de queda. Quem é que definitivamente rompe com tudo isso? Cristo Jesus. Ele nos redimiu. Ele proporcionou a remissão dos nossos pecados. É por isso que podemos ter essa atitude de confessar, porque temos a certeza do perdão, porque Ele operou eficientemente essa obra. Veja, Paulo está dizendo, gente, não sou eu, é Ele. Deus quem fez isso através do seu Filho. Ele quem nos redime, e somos agora chamados de santos. Percebe o absurdo disso, meus irmãos? Olha o teu coração. Eu sinceramente olho para o meu e fico decepcionado, porque eu tenho a graça de ouvir o Evangelho desde a minha infância. E eu vejo a condição minha de pecador, que ofende a esse Deus, que opera a salvação e redenção, e eu ainda ouso pecar contra Ele. Ele nos redimiu, nos levando para o reino do seu Filho amado, nos trazendo redenção gloriosa, e Ele me chama de santo. Meus irmãos, essa graça, Paulo está chamando e despertando a igreja Colossenses, igreja de Vila Prudente. Vocês já são santos em Cristo Jesus, vocês não precisam de outro ensino. Vocês precisam ser despertados, revestidos, ser enchidos do pleno conhecimento da vontade de Deus para viver de modo digno do Senhor. Essa é a vontade dEle para nós, irmãos. É essa força que Ele está operando nos nossos corações. Tenhamos então a disposição, a alegria, contentamento naquilo que Deus já tem nos dado.